Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui projetar um pouquinho sobre a vida do Inter com a queda do Kudê, do Magrão, a situação do técnico Roger Machado que teve uma troca no comando, o que dizem os jogadores, o presidente Barcelos e até tem gente falando em Abel Braga ou D'Alessandro no vestiário do Inter. O que pode ser dito para você torcedor nesse sentido? Gente, eu preciso contar ou recontar a história um pouquinho de trás, tá? O Inter contrata o Kudê, contrata o Magrão e coloca eles no vestiário. Dá certo porque acha que foi bem apenas chegando da semifinal da Libertadores, não vai tão bem no Brasileiro, para numa Sul-Americana, mas a verdade é que a temporada muda com o Magrão recebendo mais poderes. O Magrão tinha um cargo no ano passado, ou pelo menos uma missão dentro do vestiário, e ele ganha mais poderes do presidente Barcelos. Mas todo mundo sabe que o Inter desandou, a própria direção, o Kudê pediu para ir embora, ele vai embora no meio dos dois jogos contra o Juventude por um pedido dele. Mas a direção garante que desde Itu já tinha visto que tinha problemas, tá? O Inter garante que aquela estadia em Itu deu problemas lá, que os 20 dias, algumas situações, questões que o Kudê foi fazendo, que o grupo de jogadores foi se desassociando dele. E aí os jogadores, quando não cumprem mais a versão do treinador, a gente vai criticar, elogiar os jogadores, por isso eu não tô aqui para adjetivar, só tô dizendo que aí o projeto tá fadado ao insucesso. O Inter viu isso, demitiu o Kudê. O presidente garante que não fez a troca no departamento de futebol lá atrás, justamente porque não queria mudar ou impactar mais ainda na situação do técnico Roger Machado e que achava que a manutenção do Magrão era importante, pelo menos para fazer a transição do cargo. E por isso que ele durou mais 21 dias. Aí vem aquela história. Se na transição Roger emendasse 5 vitórias consecutivas, o Magrão até hoje estaria no cargo do Internacional. Como o Magrão, o Inter seguiu perdendo, tinha que dar uma resposta para a torcida, tinha que fazer alguma mexida no vestiário, cai o Magrão e o Magrão deixa o Internacional desse jeito. O Magrão saiu, deixando claro para a imprensa, horas antes da sua queda, que tinha o vestiário com ele e que a maioria dos jogadores estava fechada com ele e que nesta situação de ter mais poderes neste ano, mesmo assim, ele seguia com os jogadores. O único jogador que o próprio Magrão queria a saída, que ele queria claramente tirar do vestiário, era o Arangues. O Arangues tinha uma situação e ele sai do Inter como sendo falado nos bastidores, eu sei que agora é muito fácil de falar, o cara já não está mais aqui, mas quase que como a laranja podre do vestiário. Mas não uma laranja podre de contaminar os outros, embora normalmente se tem uma no cesto isso acaba acontecendo, né? Mas era o cara que claramente estava dando migué, com muitas lesões, não querendo trabalhar, e o Inter ficou extremamente revoltado quando ele aqui estava lesionado, chega lá, tá treinando e tá jogando dias depois. Entre outras coisas, falam mal do Arangues, e esse era o jogador que o Magrão trabalhou para tirar do vestiário por conta de irritações que ele causava, e às vezes o torcedor, o Inter diz, não, tá tudo certo, não tava. E entre outras coisas, se criticava do Arangues o cara que era o seguinte, que ele ia dizer que tava com dor, tô com dor, vai começar um tratamento, os caras então bolam um tratamento em cima da dor que ele tem para preparar e para melhorar o cara, aí 2, 3 dias depois, no meio do tratamento, diz, não, já tô ok, quero treinar. E aí ele ia treinar, e depois voltava a dizer que não tava mais. E o Inter disse, não, peraí, tá meio bagunça essa história, e tava na cara que era migué para não trabalhar e depois migué para acabar deixando o estádio Beira-Rio. É isso que tá vazando do Inter. Eu insisto, eu sei que é muito confortável dizer essa situação, mas é o que se passa. Mas também teve outros atritos. Eu sei que todo mundo vai lembrar do Magrão com o atrito do Ener Valencia, mas eu não tenho mais informações sobre isso, embora sim vaze informações de que por 2 vezes já o Ener Valencia pediu para deixar o Internacional, inclusive com coisas ameaçando ir embora e tudo mais. Nunca ninguém vai confirmar uma informação dessa, mas saiba que isso já rolou e chegou. Eu não tenho como te confirmar, mas é um ingrediente a mais nessa história. Importante colocar aqui que teve uma situação com Bustos. E a real é que a gente pode até chegar à conclusão que talvez o Magrão estivesse certo com Bustos. O Bustos, segundo o Magrão, foi cobrado porque ele vazava time. E o Inter tem certeza que o Bustos vazava time. O Bustos não gostou desse tipo de cobrança, não gostou de ter sido taxado do cara X9 que vaza a escalação do Internacional e aí foi pra cima do Magrão. Pra cima, né? E os dois tiveram forte discussão no vestiário. Foi mais um pontinho na situação. Mas a verdade é que o Bustos nem estava mais aqui, o Bustos nem estava mais por aqui. Mas outros fatos também vêm à tona agora. Há pouco, Leonardo Oliveira, no Sala de Redação, deu uma informação sobre a atuação do Magrão junto com o Roger Machado. Eu fui tentar confirmar essa informação, ninguém do Inter me respondeu, então eu coloco que,
Foi esse repórter que deu e eu não tenho como te bancar que é, mas é um cara de credibilidade. Dizendo que com o Roger o sistema de cobrança mudou um pouquinho. Com o Kudê, Magrão tinha a liberdade para chegar no vestiário, espanar todo mundo e cobrar os caras, vocês não jogaram bem, tu foi mal, isso, aquilo e tudo mais. Com o Roger, ele fez isso uma vez, o Roger não gostou, chamou para um canto e disse, comigo não é assim que funciona, eu não trabalho desse jeito, não na rodinha, não é assim. E aí as correções de rumo foram acontecendo. O presidente alega e fala que as questões de redes sociais, elas impactaram na demissão. E aqui ele está se tratando a uma reportagem do repórter Thiago Suman, que trouxe algumas informações, colocando e questionando dúvidas sobre a contratação do Lucas Drummond pelo Internacional, que o Inter diz que é um jogador de base, com um contrato de base, que não custou nada e que foi aprovado pela categoria de base. E também sobre a atuação do Magrão como empresário, mesmo quando ele dizia que já não era mais empresário. A direção admite que esta pressão ela fez sim parte de toda a queda. Ficou claro isso na entrevista do presidente Barcelos. E o Inter é muito influenciado por Twitter, por rede social, mas basicamente pelo Twitter. E o presidente deixa claro isso quando demite o Magrão, falando sobre a pressão da rede social. E ele escancara essa situação. E sim, o Inter é muito pautado pelo que se fala na rede social, mais especificamente no Twitter. Isso eu não estou aqui para criticar ninguém que está no Twitter, mas é uma pauta da diretoria, talvez a gente possa analisar se isso é bom ou ruim, mas é o que acontece. O presidente também falou que não sabe o que está acontecendo no Inter, ele deixou nítido e escancarado que não tem um diagnóstico do porquê que as coisas estão mal, apenas que precisa revisitar o projeto e fazer as mudanças. E aí, entre as mudanças, ele precisava dar uma cabeça, a direção é meio que praxe desta diretoria entregar cabeças do vestiário, sacou o Magrão e vai tentar a partir de agora com uma nova situação. Qual é o novo dirigente para esse cargo? Bom, tem gente falando em Abel, tem gente falando de Alessandro e até vazou o nome do André Mazzucco. André Mazzucco é um diretor ex-Botafogo que estava no Atlético Paranaense e saiu há pouco por algumas divergências com o Atlético. Estava na Europa, acho que descansando, já voltou para o Brasil e está com o telefone ligado. A gente não tem ainda qual vai ser o diretor do Inter. Pode ser até que contrate o Mazzucco como uma espécie de diretor executivo, e aí tenta colocar um Dali e um Abel no vestiário. O presidente falou isso, talvez tu não encontra numa figura só uma pessoa que resolva todos os problemas, tu contrata mais de um para ter o complemento delas. E aí tem Dali, Abel Braga, para, enfim, botar gente importante no vestiário. Mas, gente, a gente não tem como confirmar aqui que eles vão aceitar. O D'Alessandro teve claros problemas com essa gestão que nem pagar ele direito pagava. O Abel Braga nem precisa dizer. E recentemente o Abel Braga não aceitou porque não queriam dar... o Meneghetti usou um termo que chegou no Abel e chegou atravessado no Abel. O Meneghetti falou, o Abel quer protagonismo. E o Abel disse, eu nunca fui protagonista na minha vida. Técnico do Inter, campeão do mundo, tem protagonismo, mas é um protagonismo bom, é um protagonismo de trabalho, não é um protagonismo de ser vaidoso, de querer ser destaque. Não, o Abel queria poder ter liberdade. Por exemplo, a gente ouviu esse exemplo de um cara que interferisse na base, dizendo, olha, eu quero poder ajudar, poder falar na base se o trabalho está certo, poder dizer, esse cara sobe, esse cara não, que é uma coisa que o Abel saberia fazer. A direção não quis dar amplos poderes para ele. Agora, talvez a situação mude. E aí tá todo mundo meio que numa situação, numa barca nesse sentido. Mas o vestiário do Inter tem coisas muito interessantes, como por exemplo, o Rocher foi numa linha mais dura depois do jogo, dizendo que não tem mais desculpa, o Inter precisa de 3 pontos, eles elevaram o nível de atuação de fato nos últimos jogos, mas que não estão ganhando e de meio que nada serve. O Rocher foi mais de cobrar os próprios jogadores e tá todo mundo pedindo cobrança, mas eu citei aqui várias cobranças que o Magrão fez e não tá dando muita resposta. Já é a segunda declaração forte que dá o Rocher, mas também não serve para muita coisa. Por fim, uma questão que para mim simbolizou bastante. O Bruno Henrique falou na zona mista e ele foi questionado pelo repórter sobre o Magrão. E ele falou, não, estão todos fechados, tudo certinho, tudo beleza, tudo certo. Gente, o Bruno Henrique, se ele não é um ator, ele não sabia da queda do Magrão. Por que esse cara não sabia? É uma prova ou é uma situação que fica parecendo, pelo menos, que o Inter é meio desorganizado. Que o Inter é meio que tipo um clube com problemas de comunicação. Porque se o Bruno Henrique, que nas horas vagas já foi até capitão do Inter, já foi peça importante, é um titular, é um jogador do Inter. Depois, saindo do vestiário, ali quando o presidente está entre a coletiva do Roger e o presidente, foi mais ou menos nessa situação, eles estão lá falando e ele não sabe, os jogadores ainda não teriam sido comunicados da demissão do Magrão.
é estranho, que é o chefe deles, é o chefe imediato deles, e aí o Bruno Henrique diz assim, não, estamos todos fechados, tá tudo certo, até estranho a tua pergunta. E aí os repórteres ficam todos meio que se olhando, dizendo, poxa, tá rolando a demissão, todo mundo já sabe, e os jogadores não. Ou esse cara é um ator, ou tem um problema de comunicação sério no vestiário colorado. É a impressão que fica. E aí, o que tu acha disso tudo? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.